estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Estamos mais uma vez aqui para a aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricéia Joana, vou estar com vocês hoje trabalhando o gênero textos de divulgação científica. A gente já trabalhou um pouquinho sobre esse gênero, né? E aí vamos relembrar um pouco. Já começamos a trabalhar com ele antes do recesso. Vocês estão lembrados? Pois é, a gente vai voltar às características desse gênero, vamos falar um pouquinho sobre ele e aí também trazer um texto bem interessante. Então, fica ligado aí, presta atenção, porque a nossa aula já está começando. E aí, para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho dos nossos recados diários que a gente não pode esquecer. As aulas começam às 7h30 da manhã. Vocês já estão aí? Que bom! Para assistir nossas aulas, vocês podem assistir pelo canal da TV Nova, canal 22.3. E vocês também podem, claro, assistir as aulas pelo aplicativo. Além de assistir as aulas pelo aplicativo, você também pode participar das aulas através do chat. Então, se você já está aí com o seu tablet, ou se você tem um smartphone e ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, aproveita, o QR Code está na tela, aponta a câmera do smartphone para o QR Code e baixa. E assiste aí a aula, participa e também você pode, claro, não esquecendo de interagir conosco pelo chat, tá certo? Você também pode assistir as nossas aulas pelo canal do YouTube. Nós temos lá o canal do Educa Recife, você acessa, você se inscreve, aproveita, assiste as aulas do quarto ano e também dos outros anos, porque tem lá a aula da educação infantil até o 9º ano, que você pode, professor, estudante, família, assistir as aulas, participar, comentar e dar um like. Então, ó, essas são as possibilidades de você acompanhar as nossas aulas. E você já sabe, você pode fazer qualquer uma delas, todas elas, mas o que você não pode é deixar de assistir às aulas. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Recadinhos dados, a gente vai começar a nossa aula, tá certo? E aí, falando do nosso tema, que é o texto de divulgação científica. A gente também traz hoje a nossa intérprete de Libras, a Jéssica, não é? Que vai fazer com que essa aula seja mais acessível, que seja acompanhada por mais pessoas. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica. E, como vocês sabem também, todos os dias a gente tem aqui no chat uma professora que participa com vocês, que traz aí as dúvidas e as participações de vocês. Hoje nós estamos com a professora Sinara. Olá, Sinara, tudo bem com você? Olá, professora Mauricéia, tudo bom? Olá, estudantes, como é que vocês estão? Já estou vendo que vocês estão aqui, olha, participando do nosso chat. A Ana, o Carlos, o Williams e o Caio já estão aqui dando bom dia, já estão interagindo. Então, olha, se liga na aula e qualquer dúvida vocês falam por aqui. É isso aí, professora Sinara. Que bom que vocês já estão aí. Sejam muito bem-vindos. Como a professora disse, se liga na aula, preste atenção, porque o assunto hoje, como sempre, está muito interessante. Então, gente, agora eu só resta agradecer a nossa produção que está ali sempre conosco, né? Então, produção, que bom que vocês estão aí fazendo com que a nossa aula seja sempre dinâmica e bem legal para essa turma. Professora Sinara, eu já falei de todo mundo? Não. Faltou alguém? Faltou alguém e já perguntaram aqui no chat por essa pessoa. Eita. Por essa pessoa não, por esse ser vivo. É isso, olha, já ia falar das suas aulas de ciências, hein? É, por esse ser vivo, não é um ser humano. Então, quem faltou, professora? Ah, eu acho que foi um galo. Eu acho, na minha concepção aqui. Os nossos estudantes aqui também perguntaram por ele. Olha Será ele que aí. Olha ele aí! Carijó! Olha, professora Sinara, este Carijó está cada dia mais estrela. Antigamente, ele aparecia sem ser chamado, já chegava. Era a gente chegando, começando a aula, ele aparecia. Agora, ele precisa que o pessoal fale dele, lembre dele para ele aparecer aí. É verdade. Este Carijó é muito estrela. Sério. Muita estrela, viu, Carijó? Olha, olha, olha.
Mas, enfim, agora sim, professora Sinara, vamos falar do nosso tema, que é textos de divulgação científica. Ah, que interessante. Adoro ler textos de divulgação científica. Tem uns que são muito bons. Isso mesmo. E aí, olha, a gente vai estudar na aula de hoje leitura e compreensão textual, porque isso é importante para qualquer gênero textual. Qualquer gênero é importante que a gente leia e a gente compreenda, porque senão ele não cumpre a finalidade dele. Então, o texto de divulgação científica também é preciso ser interpretado, é preciso que a gente compreenda. Então, nosso primeiro tema que a gente vai falar sobre isso e depois conhecer as características dos textos de divulgação científica, né? Cada gênero tem suas características específicas. E o gênero e o texto de divulgação científica não é diferente, tá certo? Então, a gente vai conhecer aí essas características. E é isso, é o que a gente vai falar na aula de hoje. E a gente vai começar, ó, com o nosso momento de leitura. Veja aí que esse rapaz aí com cara de cientista está correndo provavelmente para o laboratório para que a gente possa começar a ler. E aí, olha, o nosso texto hoje, ele vai falar de um bichinho bem interessante. Tem gente que não gosta dele, mas tem gente que não tem problema nenhum. Eu quero ver, professora Sinara, qual é a sua reação com ele. Se você gosta, se você é indiferente. E de vocês, estudantes, será que vocês gostam deste bichinho aí? Aí, tem gente que odeia, realmente. Ah, meu Eu só não gosto que Deus. bata em mim. Mas eu também não saio gritando quando ele aparece, não. A barata, a produção ali, olha, eu acho que ela não gosta muito de barata. Não tenho nada contra. Eu tenho problema com outro bicho, mas com a barata, não. Eu não gosto de barata. Eu não gosto de barata e eu, assim, não, se tiver uma barata no mesmo local que eu, vai ficar uma das duas e provavelmente será barata. Porque eu vou correr. Eu não vou ficar junto com a barata. Eu conheço pessoas, professora Mauricéia, que tem a audácia de chamar outra pessoa para matar a pobre da barata. Porque não tem coragem. Olha, eu não chamo ninguém, não. Eu corro mesmo. E quem quiser que vá lá. Porque eu e a barata, a gente não se dá bem. Tá, professora? Mas olha só, vocês sabiam que a barata, ela pode salvar vidas? Uau! Será que essa barata pode salvar vidas? Eu não sei. Mas tem um grupo de cientistas estudando isso aí. E é o nosso texto de hoje. É um texto que foi retirado de uma revista. Uma revista, não é uma revista científica, mas é uma revista que traz algumas reportagens interessantes e, às vezes, algumas reportagens de cunho científico, que é o caso desta daí. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês onde vocês podem encontrar esta reportagem e outras matérias bem interessantes, tá certo? Eu acho que mais ou menos vocês já devem ter uma dicasinha. Mas antes, vamos conhecer o nosso texto? Vamos ler aí esse texto que fala sobre as baratas. Olha só, cientistas apostam em baratas robôs para salvar vidas. Tá vendo? Então, baratas, mas as baratas não são essas baratas comuns. Essas baratas, elas vão ter, assim, alguma coisa diferenciada para poder salvar vidas, não é? Elas estão de uma forma diferente, tá certo? Para poder salvar essas vidas, Poxa, ok? professora Mauricéia, eu nunca tinha lido esse artigo, fiquei curiosíssima, achei bastante interessante, porque uma barata salvando vida, realmente, o ser humano que tem o pânico, né, o pavor à barata, só quer se ver livre da barata, mas será que é com agora, lendo esse informe aí, será que as pessoas vão começar a pensar diferente sobre a pobre da barata? Acho que talvez, viu, professora? Talvez. Vamos conhecer um pouquinho a reportagem da barata, né? Olha só. Diz o seguinte: controlado à distância, o inseto poderá vasculhar escombros em busca de sobreviventes. Essa reportagem foi uma jornalista chamada Fabrícia Peixoto. Apavorantes e nojentas para muita gente, as baratas têm a chance de mudar essa fama. Cientistas em diferentes países estudam uma forma de controlar esses insetos à distância, como se fossem robôs.
O objetivo é que esses animais sejam capazes de encontrar pessoas com vidas em desabamentos e outros desastres, assim como cães farejadores costumam ajudar nessa tarefa. A ideia é que as baratas e besouros possam entrar pelas frestas e identificar os sobreviventes. A retirada de entulhos, normalmente feita por bombeiros e outros profissionais, costumam levar horas ou até dias. Na Universidade de Tecnologia Nanyang, em Singapura, os testes são bastante avançados. Ali, o inseto preferido para os experimentos é uma espécie conhecida como barata de Madagascar, uma das maiores do mundo, chegando a medir 7 centímetros. O cientista Hirotaka Sato e sua equipe conseguiram desenvolver uma tecnologia que permite estimular os músculos dos insetos e assim controlar os movimentos de suas patas. Mas eles também podem desligar o equipamento e deixar o inseto andar à vontade por conta própria. Segundo eles, a vantagem é que nesse formato, o animal pode ser solto em uma área de desmoronamento, por exemplo. Assim, ela ficaria livre para percorrer os escombros e detectar a presença de calor humano com a ajuda de um sensor. Apesar dos avanços nos testes, há alguns desafios para a ideia se tornar realidade. Os pesquisadores precisam, por exemplo, encontrar um equilíbrio para não cansar demais o animal. Aliás, eles garantem que este equipamento não causa dor às baratas. Então, professora Sinara, veja só que interessante, né? Muito interessante mesmo, professora Mauricéia. Realmente, gostei bastante desse artigo aí. Muito bom. Eu acho, deixa eu ver aqui. Os nossos estudantes, eu acho que eles devem estar impressionados com essa história da barata. Será que eles estão impressionados com essa barata? Porque estão aqui, ó, só falando da chuva, gente. Mas eu quero saber agora da barata. O que foi que vocês acharam? Será que dá certo essa história aí com a barata aqui? Será, professora Mauricéia? Olha, uma das coisas interessantes dessa reportagem é que, veja bem, recentemente nós tivemos casos de desabamentos, né? E aí seria muito útil essa tecnologia. Então a gente percebe que realmente é necessária, precisa dessa tecnologia, né? Eu tô rindo aqui porque o Caio colocou que tem pavor de barata voadora. Imagina a barata robô, professora Maurícia. E o Carlos achou bastante interessante esse artigo científico. É verdade. Então, olha só, eu também tenho pavor, já falei isso para vocês. Mas veja, se a barata ela pode ajudar a gente, então que vamos fazer isso, desde que realmente seja usado de forma consciente, para que não cause nenhum prejuízo e ela possa nos ajudar, tá certo? Porque a gente não pode esquecer que a barata é um ser vivo. A gente não pode esquecer isso, né, gente? Embora sim a gente tenha medo. Eu tenho também. Mas vamos lá, vamos falar de texto de divulgação científica. E aí a gente vai ver que essa revista, ela foi tirada ela foi tirada da árvore de livro, não é? Vocês podem observar que a revista Qual é, que eu já trouxe em outros momentos para vocês, em outras situações, esta revista, ela é bem interessante e ela é voltada justamente para o público infantil, tá? É voltado para o público infantil, tem matérias bem interessantes e esta matéria está lá na revista Qual é, número 48. Então, qual é a dica? Acessa a árvore de livro e vai procurar, que além desta matéria, você vai encontrar várias outras bem interessantes. Tá certo, gente? Então, a dica é esta, procurem lá. E aí vamos falar sobre texto de divulgação científica. É um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. Por quê? Porque ele expõe o que está querendo falar, né, e argumenta. Você viu aí que ele trouxe o motivo das baratas estar sendo utilizada e argumentou por quê, qual era a importância que essas baratas teriam para a tecnologia e para a ciência. Então, isso é bastante importante e interessante. Os textos de divulgação científica, eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, é preciso que alguém esteja pesquisando sobre o tema, é preciso que realmente haja uma, assim, não vamos dizer que seja aprovação ou não, mas que tenha
um uma argumento. pesquisa, né, professora Mauricéia, direcionada para um texto, porque Exato. todo texto científico se tem uma pesquisa sobre isso, né, que tem que ter uma comprovação, não é só o achismo. Ah, eu acho que a barata pode ajudar. Ah, eu acho que a barata é danosa. Ele faz uma pesquisa sobre o assunto, não é verdade? Isso. E diferente de um conto, não é uma história que alguém está contando. Precisa ter um embasamento realmente sobre estudos. Então, esse é um diferencial do texto de divulgação científica. Além disso, tem outras características. Por exemplo, além de ser um texto expositivo, que traz informações precisas e objetivas, como a gente já falou aqui, tem como objetivo divulgar para mais pessoas as descobertas e conceitos científicos validados pelos pesquisadores e podem aparecer em formato de reportagem, que a gente acabou de ver isso aqui, não é? A gente viu que eu trouxe um assunto que está sendo estudado nos laboratórios, mas foi produzido aí, foi divulgado por uma jornalista em uma revista voltada para o público infanto-juvenil. Então, este texto pode sim ser divulgado nas revistas também, em diversas revistas, sem problema nenhum, tá? Ele se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Observem que sempre quando eu estou falando de gêneros textuais variados, a gente já voltou sempre à importância de se ter uma introdução, de se ter um desenvolvimento e uma conclusão. Por quê? Porque é importante para que o leitor possa se situar nesse tipo de texto. Senão, ele vai estar, por exemplo, assim, perdido. Olha, não é, professora Sinara? Você imagina a gente lendo um texto que não sabe como começa, como termina e se perde no meio da história. Já aconteceu com você? Já peguei textos muito confusos que eu não estava entendendo era nada. Que a pessoa escrevia de qualquer jeito e eu olhava assim, o que ela quer falar? Eu não entendia o que essa pessoa estava querendo passar com aquela história, professora Mauricéia. Pois é, gente. Então, essa é a importância de, ao produzir um texto, a gente pensar no nosso leitor. Quem vai ler este texto? A gente já falou também em outras aulas sobre a questão do planejamento para a produção textual. E é importante, quando eu vou produzir um texto, seja ele de que gênero for, eu planejar para que ele possa realmente ser compreendido. Lembra que a gente falava sobre leitura e compreensão textual no início desta aula? Então é isso, é você ler e compreender. E isso é uma atribuição também do autor do texto. No caso do texto de divulgação científica, veja, ele já traz termos tão complexos, né, como escombros no nosso texto em questão. A gente falou sobre escombros, desmoronamento. Será que vocês compreenderam o significado destas palavras? Então, já temos textos até termos mais complexos, mas a ideia é trazer esse tipo de texto de forma que o leitor possa compreender, não é? E também, assim, algumas palavras que sejam um pouco mais difíceis, um pouco mais fora do nosso vocabulário usual, a gente sempre pode fazer o quê, professora Sinara, para saber? A dica sempre é, né, pesquisar a palavra no dicionário. Isso mesmo. Sempre vai ser. O dicionário sempre vai estar presente, como a professora Mauricéia já mostrou aqui, que também tem um virtual, né, professora Mauricéia, que a gente pode pesquisar lá nele. Às vezes tem um aplicativo no celular que também tem dicionário, mas o dicionário é fundamental para a gente. Isso mesmo. E aí, num texto de divulgação científica é importante, viu? Porque vai haver várias palavras que vocês precisarão consultar o dicionário. Seja virtual, seja físico, que você possa folhear, mas vai precisar. Nessa matéria, várias palavrinhas que foram faladas, eu não parei nelas e não chamei atenção de propósito, porque eu queria mostrar para vocês a importância de vocês lerem a reportagem novamente e vocês pesquisarem, tá certo? É importante. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão para que você possa compreender esse texto, para que você possa entender melhor, para que esse texto ele seja iniciado, depois desenvolve e aí conclui a ideia, tá? No nosso texto, ele falou o quê? A conclusão foi que ainda está sendo estudado. É uma ideia pensada por cientistas que eles acham prováveis, mas que ainda está sendo estudado, tá?
Aí, onde é que eu posso encontrar esse tipo de texto, professora Mauricéia? Que são chamados os suportes, onde a gente encontra determinado tipo de texto. Então, os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Tudo isso a gente encontra aí, esses textos de divulgação científica. Então, percebo que eu vou encontrar em suportes variados os textos de divulgação, sempre com o objetivo de aproximar as pesquisas científicas do público em geral. Então, por isso, vai trazer uma linguagem formal, sim, mas acessível, que você possa ler e você possa compreender, seja na internet, num site, seja numa revista para crianças, como a gente leu na revista Qual é, seja em um livro, uma enciclopédia, mas a ideia é que esse texto ele esteja escrito de forma a aproximar a ciência, as pesquisas científicas com o público em geral. O objetivo principal é este, tá certo, gente? Então, será que vocês compreenderam direitinho as características de um texto científico e a função deles? Será? Professora, eu estou achando esse chat caladinho. Eu também estou achando, viu? Agora sim, o Carlos disse que tem aqui um dicionário. E a Ana e o Caio estão assim, estão comentando sim, que não, concordando com você, sabe, professora Mauricéia? E eles estão prestando bastante atenção na aula. Isso é muito importante, gente, prestar atenção. Por quê? Porque a gente sempre está lembrando a vocês o seguinte, os temas que são trabalhados, discutidos aqui nas aulas da Escola Municipal para Aulas Digitais, eles são os mesmos temas que serão tratados aí pela sua professora presencial. E o que é que acontece? Prestou atenção na aula da professora Mauricéia, quando chegar na sala de aula, ó, vai dar show, porque já vai ter o conhecimento para discutir, para conversar e para explicar, porque você já vai saber todo o assunto que vai ser trabalhado em sala. Então, prestar atenção é fundamental. Não deixa de prestar atenção na aula, tá certo, gente? Mesmo que estejam aí caladinho. Eu entendo, professora, que ainda está voltando o ritmo da aula. Iniciando, primeira semana, estavam lá descansados, ó. E aí, estamos voltando, pegando o ritmo, mas daqui a pouco esse site aí, esse chat vai estar do jeito que a gente já conhece, que a gente gosta, com os alunos tudo aí conversando, respondendo e participando ativamente. E por falar em responder, eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente fechar a nossa aula, fechar o nosso conteúdo, tá certo? E então, olha só, agora é com você, responde aí. Como a gente está iniciando, eu não trouxe nada difícil, tá? Para a gente não ficar aqui pensando demais. A pergunta é essa, a finalidade do texto de divulgação científica é, letra A, ensinar uma receita, letra B, convidar para um aniversário, letra C, vender um produto, ou letra D, dar uma informação científica. Qual é a função do texto de divulgação científica? Nós falamos bastante aqui durante toda a aula, e se vocês estavam aí ligados, prestando atenção, vocês com certeza saberão a resposta. E já responderam, tá, professora Mauricéia? A Ana e o Caio disseram várias vezes aqui que é a letra D. Eles ficam assim ansiosos e aí responde. Mas a gente vê, gente. Letra D foi para o seu Letra D, dá uma informação científica, é o que eles estão achando que é. Vamos ver, vamos corrigir então e ver se é isso mesmo. Ó, a finalidade do texto de divulgação científica é ensinar uma receita, convidar para um aniversário, vender um produto, dar uma informação científica. Ora, se a gente for analisar essas questões que estão aí, a gente vai ver que ensinar uma receita, a gente aprende numa receita culinária. Letra A. Na letra B, convidar para um aniversário é um convite. Também é outro gênero textual. Vender um produto é uma propaganda. Outro gênero textual. E aí nos sobra dar uma informação científica. Será que é? Vamos conferir
Pelo que eu vi, todos que estão aí no chat concordam com a letra D. Então, a gente vai conferir agora e ver se é realmente a letra D. E aí, professora Sinara, a gente vê que esses estudantes do chat são show. São show mesmo, tá, professora Maurícia? Até o Carlos também aqui no meio, ele colocou uma resposta que eu tô vendo aqui, letra D. E tá certíssimo, então de parabéns. É isso, gente, vocês estão de parabéns, como sempre, acertaram. A resposta é dar uma informação científica. Então, ficou bastante claro qual é a função e quais são as características de um texto de divulgação científica, não é isso? Olha só, eu vou deixar aqui como proposta para vocês acessar a revista Qual é, lá na árvore de livro, ler a matéria novamente sobre as baratas, esse texto de divulgação científica, e também aproveita para ler outras matérias dessa revista, porque ela está bem interessante, esse número da revista Qual é. Tem várias matérias bem legais, inclusive no final sempre traz um joguinho, uma coisa divertida para vocês fazerem aí. Então, ó, vai aproveitando esse nosso clima assim de início de aula e a gente vai ficar com essa proposta de atividade. Acessem a árvore, procurem a revista Qual é, o númerozinho está aí na aula, vocês viram, e vocês leem esta e outras matérias, tá certo, gente? Então é isso. A gente está chegando ao final da nossa aula, falamos sobre texto de divulgação científica. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula foi legal, não foi, professora? Ah, foi ótima, professora Mauricéia. Realmente, essa história da barata eu não sabia. E eu vou ler sim essa revista Qual é e vou procurar outros artigos científicos que também falem sobre essa inovação que estão fazendo com esse animal. Gostei muito. E vamos me despedindo também aqui dos nossos estudantes, dos que estão aqui no chat, que eu já estou vendo também que eles já vão dar uma lida também nessa revista. Então, até a próxima. É isso, gente. Então, não esqueçam, tá certo? Acessem, leiam, procurem esses textos de divulgação científica que eu mostrei e outros textos, porque sempre são matérias bem interessantes. Quero agradecer a Jéssica, tá? Nossa intérprete de Libras hoje. Agradecer a nossa produção, que está aqui conosco, como sempre, né? Vocês já sabem, fazendo com que a nossa aula seja mais dinâmica, mais divertida. E agradecer a vocês que estão aí do outro lado, participando, prestando atenção e nos acompanhando. Gente, um abraço grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.